Na parte de quinta-feira, Ciro, o ungido. Ciro era um rei pagão, mas ele foi escolhido por Deus para representar Jesus Cristo. Quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período de cativeiro do povo de Deus chegou ao fim. Foram 70 anos de cativeiro, e os persas permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruíssem o templo. Sob o domínio de Ciro, o Império Persa se tornou o maior da história, naquilo que o historiador Tom Holland chama de a maior aglomeração de territórios que o mundo já viu. Como era costume entre os persas, Ciro foi até chamado de o Grande Rei e Rei dos Reis, títulos que a Bíblia dá somente para Jesus Cristo. Ele prenuncia o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Ele, Cristo, é o Rei que vem do Oriente, travando guerra contra a Babilônia e libertando o seu povo para escapar da Babilônia e ir para a terra prometida. Exatamente como está descrito em Apocalipse capítulo 19. Leia comigo, capítulo 19 de Apocalipse, agora os versos 11 até o verso 16. Aqui está a mais linda descrição da volta de Jesus. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O cavaleiro deste cavalo branco é Jesus Cristo, que vem vencendo e para vencer. E o verso 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Nós, os filhos de Deus, estaremos vestidos de vestimentas de linho fino, puro e resplandecente, como diz capítulo 19, verso 8. Mas Jesus, o cavaleiro do cavalo branco, ele estará vestido de uma veste salpicada de sangue, porque ele vem do Armagedon, ele vem da guerra contra Satanás, para libertar o seu povo do decreto de morte. Por isso a sua vestimenta está salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Verso 14. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, um exército de cavalos brancos, ocupados ou montados pelos que já estão no céu e salvos que já estão no céu. Existe uma multidão de salvos no céu. Uma multidão ressuscitou com Jesus como primícias dos mortos. Ressuscitaram glorificados, subiram ao céu. É uma multidão. E eles vão acompanhar Jesus Cristo na sua segunda vinda gloriosa. Eles também estarão montando cavalos brancos descritos aqui. Aqui diz o verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são estes vestidos de linho fino, branco e puro, amontados nos cavalos brancos? Seres humanos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo e que já estão no céu e que descerão com Jesus Cristo para buscar a sua igreja, a sua noiva. Meu querido irmão, essa é uma descrição linda da segunda vinda de Jesus. E o verso 15. E da sua boca, da boca de Jesus, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu querido irmão, a vitória é de Jesus Cristo. Você vê esse mesmo título mencionado também em Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Veja, aqui em Apocalipse 17, verso 14, está falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e de você, os chamados, eleitos e fiéis. E aqui no capítulo 19 está falando também daqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, e que ele voltará com poder e glória. E na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu querido irmão,
Jesus Cristo vai voltar. E os eleitos fiéis, chamados de remanescentes fiéis, estarão com Jesus Cristo, vitoriosos, para todo sempre. Aqui, primeiramente, fala das bodas do Cordeiro, bodas para a qual você está sendo convidado. Aqui está o convite de Jesus Cristo, no capítulo 19, no verso 9. E disse-me: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem está sendo chamado? Você e eu. Nós estamos sendo chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, o convite está sendo colocado na sua mão para você fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro. Não se unir aos remanescentes fiéis de Deus, não se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, é o mesmo que se preparar para esta ceia do grande Deus, descrita aqui no capítulo 19, verso 18 a 20. Meu querido irmão, Deus não quer que você participe desta ceia, onde a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne daqueles que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes, serão comidas pelos corvos. Esta ceia do grande Deus aqui é a ceia onde a besta e a imagem da besta, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E o verso 21 diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você não precisa fazer parte desta ceia do grande Deus. Você pode fazer e deve fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro, do capítulo 19 e o verso 8 e 9. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus está colocando na sua mão, meu irmão, o convite para a ceia das bodas do Cordeiro e ser salvo, eternamente vivendo na presença do Pai e do Filho e sendo possuído pelo Espírito Santo, sendo o templo do Espírito Santo para todo sempre. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. Que sejamos os proclamadores dessas mensagens preciosas que Deus nos deu. E que Deus nos prepare para este grande dia, a ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz para a ceia das bodas do Cordeiro. Obrigado pelas vestimentas de linho fino, puro e resplandecente que Jesus Cristo proveu para nos vestir. Obrigado porque o Senhor nos chama de eleitos e fiéis, que venceremos juntamente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Volte logo a nos buscar, querido Jesus, pois é em teu nome que pedimos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.